cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Cante assim, sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor, sim, Senhor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Oh, me leva onde eu posso ouvir tua voz. Cante isso, irmãos. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, me leva onde eu posso ouvir tua voz, aos teus pés. Leva-nos, Senhor, aos teus pés nessa noite. Por isso que nós estamos aqui, Pai, para te louvar, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, Deus. Prostrado aos teus pés, nós rendemos graças a ti, Jesus, porque o Senhor tem sido a nossa salvação. O Senhor tem sido o nosso socorro bem presente na angústia. O Senhor tem sido a nossa fortaleza, o nosso refúgio, Pai. O Senhor disse que não nos abandonaria, que estaria conosco até o último dia, Pai. Nós te agradecemos, Jesus, porque aos teus pés nós estamos no lugar mais alto possível. Aos teus pés, Jesus, nós podemos ouvir a tua voz, Pai. Nós podemos ouvir o teu Espírito Santo falando ao nosso coração, Pai. Nos consolando, Pai, nos ensinando todas as coisas, Pai. Que neste momento, Pai, que essa oração, que esses louvores, ó Deus, entrem nos lares nessa noite, Jesus. Não por causa da minha voz, não porque eu estou aqui, sim, mas porque o teu Espírito, Pai, está sendo transmitido nessa noite, Pai, aos corações, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor está agindo, eu creio nisso. O Senhor age em nossos corações, tua palavra diz que o Senhor é onipresente, Pai. O Senhor está em todos os lugares, assim como o Senhor está aqui comigo neste momento. O Senhor está com cada irmão, Senhor, onde quer que esse áudio chegará, Senhor. Espírito Santo de Deus, traz transformação aos lares, Pai. Traz iluminação aos lares, Pai, da tua presença, Jesus. Que possamos sentir o teu toque, que possamos sentir a tua presença, Jesus. Que possamos sentir o teu agir, que possamos ver os teus milagres nas nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Que possamos crescer em graça e em conhecimento, Pai. Que possamos crescer em graça e em conhecimento de quem o Senhor é, do que o Senhor fez por nós naquela cruz, Jesus. Para que nosso coração se encha de alegria, para que nosso coração se encha de expectativa, Jesus. Daquilo que o Senhor fez e prometeu, daquilo que o Senhor ainda vai fazer. Porque o Senhor não muda, és o mesmo ontem, ó Deus, és o mesmo hoje. E serás para todos sempre, não há sombra, não há variação de mudança em ti, Jesus. Nós te damos graça, Pai, porque podemos ouvir a tua voz.
Nós te damos graça porque podemos chegar aos teus pés, porque podemos adentrar o Santo dos Santos. O Senhor nos preparou um novo e vivo caminho, nós podemos nos achegar com ousadia, Pai. Nós te agradecemos por isso, Jesus. Nós te agradecemos pela tua presença, Pai. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Eu não tenho nada, Jesus, além de tua presença. Eu não tenho nada além de ti, Jesus. O Senhor é o meu bem mais precioso, Pai. Obrigado pelo teu amor constante, Pai. Obrigado pelas correções, Espírito Santo de Deus. Obrigado pelo aperfeiçoamento nesses dias, ó Pai. Sem ti não somos nada, sem ti nada podemos fazer, Jesus. Nós dependemos de ti, Senhor, mais do que o ar que respiramos, ó Deus. Não é clichê falar isso, ó Pai. Não existe razão para a nossa existência se não for por causa da tua presença, Jesus. Enche o nosso coração, Pai. Enche o nosso coração com o teu Espírito Santo nessa noite. Que possamos transbordar, Senhor. Que possamos transbordar do teu Espírito nessa noite. Que possamos ser cheios do teu Espírito nessa noite, Jesus. Que possamos ser cheios do teu Espírito, Jesus. Eu te peço, ó Pai. Eu te peço, Jesus. Enche-nos, Pai, nessa noite. Enche-nos com o teu poder. Enche-nos com a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Os olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Escute essa canção, irmãos. Ela é uma canção bem antiga, nós cantava na igreja quando eu era pequeno. Ela fala que nada na nossa vida, irmãos, está oculto aos olhos do Senhor. O Salmo 139 nos garante isso, irmãos. O Senhor sonda todos os corações. Nós não podemos nos esconder da presença dele. Ele sabe tudo o que nós precisamos, irmãos. O Salmo 139 diz, irmãos, o salmista diz que a palavra nem chegou à nossa boca ainda, e o Senhor já a conhece. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Nós costumamos dizer, irmãos, que o Senhor é soberano. Isso está correto, é correto falar isso. Mas muitas vezes nós não entendemos o que isso significa. Nós não entendemos muitas vezes a grandiosidade da soberania de Deus. E
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece, irmãos, a Bíblia diz que nenhuma folha de uma árvore cai ao chão sem o consentimento do nosso Deus. O Senhor está sentado no mais alto e sublime trono. Ele tem o universo na palma das suas mãos. O universo que parece inalcançável, parece incalculável para o homem, o Senhor o tem nas suas próprias mãos. Nós precisamos ter essa certeza, irmãos, que Deus está no controle, que Deus sabe de todas as coisas, e até mesmo, irmãos, em meio à dor, em meio ao sofrimento, e até mesmo quando as coisas se corrompem ao nosso redor, até mesmo quando aquilo que é externo, irmãos, a nossa vida está daqui a pouco se deteriorando, ou está acontecendo coisas terríveis, irmãos, o Senhor sabe de todas as coisas. Isso basta, isto é suficiente para nós. Quando a gente passa a entender isso, irmãos, a nossa confiança no Senhor aumenta, a nossa fé no Senhor aumenta. Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele não improvisa, Ele não escreve certo por linhas tortas. Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor escreveu o fim desde o começo, porque Ele é onisciente. Ele não apenas sabe com antecedência, irmãos, Ele determinou. O Senhor tem autoridade para isso. Então nós precisamos confiar na fidelidade do Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes, ó Deus, tudo tu sabes de mim. Quando olhas meu coração, tudo tu podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar, me enchem da tua paz. Tomar um pouco d'água aqui, irmãos. Amém? Quero cantar mais uma canção com vocês. Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé.
cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém? Amém, irmãos? Gostaria de ler um texto com vocês. Amém? Para que possamos refletir neste momento, irmãos. É sempre importante, por mais que não seja um culto, né, irmãos? É sempre importante, em momentos assim, podemos refletir a respeito da palavra de Deus. Amém? Seja com um texto, né? Com o texto, algum texto da palavra. Amém? Para que o nosso coração se encha também da verdade, irmãos, a respeito do Evangelho. Né? Nós somos chamados a viver uma vida de dependência do Senhor. E a forma como o Senhor se revela a nós nesses dias, irmãos, é especialmente pela palavra. Amém? É a nossa principal revelação a respeito de Deus. Né? Eu sou um cara que acredita nos dons do Espírito. Amém? Dons de profecia, dons de sabedoria, né, de discernimento, enfim. Mas a nossa principal revelação a respeito de Deus é a palavra, irmãos. Amém? Antes de qualquer profecia, antes de qualquer palavra de conhecimento, antes de qualquer revelação, como as pessoas gostam de chamar, nós precisamos atentar à palavra. Amém? Até profecias, revelações, palavras de conhecimento, elas precisam estar fundamentadas na palavra. Elas precisam ser validadas sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus precisa validá-las na nossa vida. Eu não poderia dizer que eu tenho uma revelação do Senhor a respeito da vida de qualquer um de vocês se elas forem contrárias à palavra de Deus. Amém? Isso não são palavras de Deus. Amém? Então a gente precisa atentar a isso. A Bíblia é o nosso principal suporte, irmãos. Amém? É nela que contém as palavras de vida eterna. Nós precisamos estar alimentados da palavra de Deus. Amém? Como nós sempre falamos lá na igreja, o nosso corpo depende de alimento, irmãos. Amém? Nós dependemos de alimento para a sobrevivência. Né? Alguns comem mais, outros comem menos. Outros comem moderadamente. Amém? Mas o nosso espírito também precisa de alimento. Porque se você não se alimentar no seu corpo, o seu corpo padece. Amém?
Você pode ficar alguns dias sem comer, mas isso com certeza vai surtir algum efeito negativo na sua vida, natural, né? O seu corpo começa a clamar por alimento, assim como a água. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Amém, irmãos? A oração é o nosso alimento espiritual. Nós padecemos espiritualmente sem essas ferramentas que o Senhor nos deu, a oração e a sua palavra. Amém? Então, se você está sentindo sintomas de anorexia espiritual, amém? Se você está padecendo espiritualmente, ou se você está numa luta tremenda contra algum pecado na sua vida e parece não ter solução, irmãos, talvez esteja faltando alimento. Amém? É o momento que você se sacia do Senhor ao invés de se saciar com o pecado, por exemplo. Ou, talvez, quando existe tempo para tantas coisas, irmãos, e não existe tempo para o alimento espiritual, isso pode ser o prenúncio da morte. Amém? E o nosso coração precisa estar atento nisso, porque são dias de estar alimentados. São dias de buscar o alimento, irmãos, buscar a força e buscar o renovo. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que nos últimos dias, irmãos, as coisas se complicariam. Amém? E a perseguição, tudo aquilo que é de ordem espiritual, irmãos, neste mundo, né, que diz respeito à volta de Jesus, né, como sinais e acontecimentos, enfim, amém? Eles se multiplicariam nos últimos dias. E o crente precisa estar firmado na rocha, que é Jesus Cristo. Amém? Porque isso pode bater a qualquer momento da nossa vida, né? A qualquer momento na história da humanidade. E nós precisamos estar fortes e firmes, irmãos. Amém? Jesus nos alertou diversas vezes a respeito disso. De que nos últimos dias as coisas e as perseguições, elas aumentariam, né? A dor, o sofrimento, as angústias. Ele comparou isso à situação de uma mulher está para dar à luz, né? As dores de parto que antecedem, né, o momento em que a mulher dá à luz, né? Aquelas dores, né? As contrações. Jesus comparou isso aos últimos dias, né? E se você não estiver bem alimentado, irmãos, né? Uma mulher, quando ela está para dar à luz, ou quando ela descobre que está grávida, eu nunca fiquei grávida, irmãos, mas eu creio que seja assim. Ela passa por um processo, né? São 9 meses de extremo cuidado, né? De constância, indo no médico várias vezes, fazendo exames, tomando remédios, vitaminas, tudo para que o que eles chamam, se eu não me engano, de pré-natal, enfim, as mulheres vão saber mais. Mas é necessário para que a criança nasça com saúde, para que se possa prevenir doenças, enfim, você sabe. E nós estamos diante dessa gestação, irmãos. A vida do crente é uma gestação, né? De aperfeiçoamento, de crescimento em Deus. Chega o momento em que está para dar à luz. Nós podemos comparar isso à volta de Jesus. O momento em que está na hora, né? E as dores de parto se aproximam. E nós precisamos estar preparados. Preparados mesmo, irmãos. Eu não estou falando aqui de uma oração, de orar o Pai Nosso antes de deitar e ler um versículo da caixinha de promessa. Estou falando de alimento mesmo. De alimento espiritual. De buscar na palavra de Deus. De orar a respeito daquilo que se lê, do que se entende. Amém? De buscar aperfeiçoamento, conhecimento, porque chegarão dias, irmãos, e que isso é o que nos restará. Né? É o que vem da parte do Senhor, que nos manterá firmes e constantes. Sempre falo lá na igreja, irmãos, e a gente tem pregado isso nos últimos dias. Jeremias fala de trazer à mente aquilo que nos traz esperança. Ou seja, você precisa ruminar a palavra de Deus. Como uma vaca mesmo. É bem essa palavra. Você precisa levar o alimento por estômago e voltar à boca, mastigá-lo novamente, engoli-lo de novo. Amém? É assim que funciona a alimentação de uma vaca, né? E nós precisamos fazer isso, irmãos. Nós precisamos ruminar aquilo que nos traz esperança, trazer à mente constantemente, mastigar, orar em cima,
porque são as promessas de Deus, irmãos, né? De uma morada celestial, da volta de Cristo. Amém? São promessas. Promessas de um lugar que não haverá mais choro, em que não haverá mais a presença do pecado. E nós precisamos trazer isso à mente, porque é o momento da perfeição, da plenitude do reino de Deus. Amém? Um lugar de justiça, de alegria e paz para todo sempre. E que todo crente deve ansiar por isso, irmãos. Você precisa trazer isso ao seu coração sempre, na sua mente. Porque enquanto se aproxima, irmãos, cada vez mais próximos da volta de Jesus, isso será útil para todo cristão. Amém? No momento em que você estiver passando por alguma dificuldade, você vai lembrar: o meu Redentor vive. Ele vem para me buscar. Jesus disse lá em João, a partir do capítulo 14 até o verso 16, até o capítulo 16, eu vou, não andem ansiosos, mas porque eu vou para o Pai, eu voltarei para vos levar para onde eu vou. Né? Então, ele já está às portas, creio eu, irmãos, e nos aguarda para a vida eterna. Nós precisamos colocar isso em mente. Amém? Quero ler com você um texto, irmãos, de Atos dos Apóstolos. Amém? Livro de Atos, no capítulo 3. Atos, capítulo 3. Amém, irmãos? Amém? Eu fico falando amém, né? E vocês não me respondem. Não dá para ouvir vocês respondendo. Amém? Mas eu espero que vocês estejam confirmando. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, irmãos. Quero ler a partir do verso 1 com vocês. Um texto bem conhecido. Amém? Verso 1, a Bíblia nos diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, um paralítico, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa. Amém? O nome da porta, desta entrada do templo, era a Porta Formosa, para que pudesse pedir esmolas aos que entravam. Verso 3. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João os olhos nele, disse: Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se, e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que tinha acontecido. Amém? Irmãos, esse é um texto de cura. Amém? E não, nesse caso aqui não é Jesus curando enfermos, amém? Mas são os seus apóstolos no início do livro de Atos, no início da igreja, irmãos. E normalmente quando a gente olha para os evangelhos, a gente encontra muitas passagens de curas, de curas, de libertação, de ressurreições, das quais o Jesus trazia pessoas até mesmo à vida novamente depois de já terem morrido, como o exemplo de Lázaro, enfim. E aqui nós temos, irmãos, mais um milagre, dessa vez dos apóstolos, com os apóstolos, sendo um instrumento de Deus. E muitas vezes quando a gente olha para os milagres, irmãos, a gente encara eles como apenas milagres, o que muitas vezes não é verdade. Eles não são apenas milagres de uma doença, de uma reversão de um quadro específico em que era necessário cura, ou que era necessário uma intervenção, naquela época não tão proveniente dos médicos, até porque a medicina não era algo tão avançado como é hoje. Mas esses milagres não são intervenções apenas no corpo, na carne,
externas. Não era apenas levantar alguém que não podia andar. Amém? Mas esses milagres apontam, irmãos, para uma obra mais completa que Jesus tem a oferecer, né, para aqueles que creem. É óbvio, irmãos, que são curados na Bíblia aqueles que exerceram algum tipo de fé, de que Jesus ou os apóstolos podiam oferecer algo além do que a medicina ou do que eles já tinham conhecido até então. Mas eu creio que muitos deles se surpreendiam, irmãos, com os milagres. Porque além de levantar, muitas vezes, além de curar, como eu falei até na última live, a respeito da mulher do fluxo de sangue, por exemplo. Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. Não era apenas uma cura, irmãos. Era uma libertação, mas também era salvação. Era uma salvação, irmãos, da alma, né? Era um momento de cura de algo que aprisionava e oprimia, atormentava o corpo daquela mulher, por exemplo, ou desse paralítico aqui, desse coxo. Mas também era uma salvação que estava chegando. Amém? Que algo que ninguém poderia oferecer a não ser Jesus. Ninguém poderia dar a não ser Jesus. O fato é que os milagres de Jesus, irmãos, eles nos ensinam muitas coisas. Que Deus tem para oferecer além da cura específica de uma doença ou de uma dor, além de uma intervenção específica em uma causa específica. Ele tem a oferecer algo a mais, né, que somente Ele pode oferecer. Essa é a grande verdade. Os próprios apóstolos disseram aqui, no caso foi Pedro, que disse essa frase muito famosa, eu não tenho ouro. Aquele homem estava pedindo esmola, né? Ele não estava pedindo cura. Ele estava pedindo esmola. Ele viu Pedro e João entrarem no templo. E não sei se ele o conhecia ou os conhecia bem, sabiam quem eram esses homens. Mas o fato é que ele pediu esmola. Ele pediu apenas uma moeda. Ele pediu apenas um dinheiro. Ele não tinha expectativa nenhuma, né? Talvez ele já estivesse pensando no próximo dia em que ele estaria ali de novo, mais uma vez, pedindo esmola, pedindo dinheiro. Lá em Marcos, acho que é em Marcos capítulo 5, irmãos, ou em Lucas 5, não lembro. Depois você pode conferir que tem o milagre em que Jesus está passando e tem uma multidão no poço esperando. Quando você estuda um pouco da tradição e da história, irmãos, por trás do texto, né, o contexto do texto, muito se fala, irmãos, de que aquilo ali era uma lenda, não acontecia, era apenas um boato. Alguém espalhou e foi chegando no A, no B, no C, espalhou de geração em geração e foi dizendo que em determinado tempo descia um anjo, agitava as águas daquele poço. Quem entrasse primeiro era curado. Né? E era apenas uma lenda, um boato. Foi se espalhando, uma mentira dita várias vezes até se tornar verdade. Tanto que Jesus passa por ali e tinha uma fila de pessoas. Né? E a Bíblia fala de um homem, irmãos, que estava ali há 38 anos esperando o momento. Ele disse, quando o anjo desce, alguém entra primeiro do que eu. Eu não consigo, porque eu estou paralítico. Alguém entra nas águas primeiro e é curado. E todos prestavam atenção naquilo. E Jesus estava passando, oferecendo algo a mais. Né? Algo a mais do que aquela cura simplesmente. É o que Pedro e João dizem aqui. Nós não temos prata nem ouro. Né? Mas o que a gente tem, a gente te dá. Que é em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Né? Em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Aquele que ressuscitou. Eles estão clamando aqui, irmãos, já depois da crucificação e da ressurreição. Né? Então você precisa entender isso. Eles estão clamando a um nome ou fazendo menção de um nome, irmãos, de um homem que estava vivo, que não estava mais crucificado num madeiro, que não estava mais dentro de um túmulo. Ao falar isso, aquele homem que estava à porta do templo, ele sabia de quem eles estavam falando. Então você precisa entender isso. Ele estava dizendo para um dos homens, que é esse coxo, que estava entre Jerusalém nos dias da crucificação, da morte e da ressurreição. Talvez até aqui ele não cresce em Jesus. Talvez até aqui ele não cresce que ele realmente tinha ressuscitado.
Mas a partir do momento que Pedro e João intervêm aqui, eles dizem, é no nome de Jesus Cristo. Esse homem se levanta e é curado. Ele passou a crer. Ele passou a entender que aquele homem não estava mais morto. Que ele tinha ressuscitado. A importância disso. Mais do que prata, mais do que ouro, nós temos Jesus Cristo. Não é? Oferece além de uma provisão externa e passageira, irmãos. A esmola representava isso. Ele precisava ir todos os dias àquele templo, à porta do templo, ou em outros lugares de referência da cidade, e ficar dia após dia esperando por esmolas, por ajudas que no outro dia ele precisava de novo, e de novo, e de novo, sempre. Mas esses homens estavam oferecendo algo a mais, além, superior, de uma providência externa e passageira, algo que ele levaria para a eternidade, né? Como aquela mulher que estava no poço, irmãos, ao meio-dia, buscando água. Jesus encontra ela. E conversa vai, conversa vem, ele oferece a água da vida, da qual ela nunca mais teria sede. E ela clama, Senhor, me dá desta água, porque eu estou cansado de vir aqui todo dia no poço. Né? Eu venho aqui ao meio-dia com o sol rachando, porque eu já tive 5 maridos. Né? Eu sou excluída pela sociedade, eu sou mulher, eu sou samaritana, né? Que eles eram mal vistos pelos judeus. E tinha ali um homem, 33 anos, aproximadamente, né? Judeu. Estava ali oferecendo algo que ia além das circunstâncias, e além do cotidiano, do dia a dia. A Bíblia não fala mais daquela mulher, irmãos. Provavelmente ela continuou buscando água no poço, porque ela precisava de água todos os dias. Mas Jesus ofereceu algo para ela que ia para além daquilo, que ia além do cotidiano. Provavelmente ela voltou ali mais vezes durante a sua vida buscar água, mas desta vez com esperança. Desta vez com perspectiva. Desta vez com a vida transformada. Como esse homem aqui. E a Bíblia não fala mais dele também, irmãos. Mas agora ele poderia trabalhar se ele pudesse. Ele poderia trabalhar, né? Se ele quisesse se levantar. A Bíblia não fala mais dele, mas muito provavelmente ele não ficou mais pedindo esmolas. Não era mais necessário. Ele tinha ganhado algo além. Talvez a vida dele não foi muito fácil também a partir disso. Ele era paralítico, irmãos, há muito tempo já. A Bíblia diz que ele era coxo de nascença. Ou seja, ele teria que aprender a caminhar ainda. Provavelmente ele não sabia fazer muitas coisas. Mas a partir dali a vida dele foi transformada. Né? Talvez a vida, o cotidiano dele não se tornou algo maravilhoso e fácil. Né? Como não é a vida de muitas pessoas. Da maioria das pessoas. Mas a partir dali ele ganhou uma perspectiva. Ele ganhou esperança. Né? A partir dali, irmãos, ele tinha um futuro. Né? Enquanto a vida andava, ele tinha expectativa. Né? Essas pessoas que tinham um encontro com Jesus, nesse caso aqui com os apóstolos, mas que representavam Jesus, né? Assim como eu e você representamos também. Essas pessoas que têm encontro, irmãos, com o Mestre, têm a sua vida transformada, têm a sua história transformada, né? De uma vez por todas. A vida talvez não melhore aqui nessa terra de uma hora para outra, ou talvez nunca melhore. Né? Talvez a vida nunca seja fácil. Talvez o cotidiano e o dia a dia nunca se torne algo maravilhoso de encher os olhos. Né? Ou algo que outras pessoas cobiçariam. Não é com todo crente que acontece isso. Né? Mas, independente do cotidiano, daquilo que é externo, das circunstâncias, do dia a dia, da fadiga, do cansaço, nós temos esperança. Né? Nós temos expectativa, nós temos perspectiva. Você todo dia você acorda, independente do quão ruim possa ter sido o seu dia, você pode se lembrar de que é por pouco tempo, né? Que isso aqui é passageiro e que o que nos aguarda é infinitamente superior. Porque as pessoas que têm um encontro com Jesus, irmãos, recebem mais do que esmolas, recebem mais do que curas externas. Elas recebem a salvação. Algo que é além, algo que está
além. Algo que ninguém pode oferecer a não ser Jesus, e algo que ninguém pode tocar quando Jesus te dá. Salvação, né? A misericórdia, a graça, a bondade para todos sempre. A garantia de vida eterna, de um lugar melhor. Amém? É isso que nós vivemos, irmãos. Quando Pedro e João disseram para aquele homem: nós não temos esmola, nós temos algo superior. Nós não temos dinheiro, nós não temos ouro e nem prata, nós temos algo superior, algo melhor, algo que vai além. Sabe, irmãos, isso é importante para nós atentarmos para isso. Primeiramente porque, se crentes, né, talvez eu não esteja falando para todos crentes aqui, mas os que já são, os que já receberam a graça do Senhor Jesus, e os que participam agora do corpo de Cristo são chamados filhos de Deus, né? Você vive assim, meu irmão, né? Com essa esperança. Você precisa viver assim, com essa expectativa. Você recebeu essa perspectiva, que é a perspectiva do alto, né? Em que você olha para as coisas ao seu redor, você olha para este mundo, você diz: isso aqui tudo é passageiro. Talvez você esteja sofrendo, você pode dizer: isso aqui é passageiro. Ou talvez você esteja muito feliz aqui nessa terra e tendo os seus melhores dias, mesmo assim você vai olhar e dizer: isso aqui é passageiro. Porque algo superior me aguarda. Né? Não serve só para aqueles que estão com dor e sofrendo, irmãos. Né? Aqueles que estão bem neste momento e aqueles que estão passando por dias maravilhosos, seja financeiro, seja nos relacionamentos, enfim, profissional. Talvez sua vida seja muito boa. Glórias a Deus por isso, graças a Deus, irmãos. Mas mesmo assim você olha e diz: é passageiro. O que o meu Senhor me ofereceu é superior. É superior a tudo isso. Né? E eu estou usufruindo daquilo que Ele me deu, mas é passageiro. Porque o melhor me aguarda. O melhor está por vir. Então, para você que é crente, você vive dessa forma, com essa expectativa, com essa esperança, com os olhos fitados em Cristo, né? De onde vem a nossa pátria celestial. E você que ainda não recebeu Jesus, você que ainda não aceitou Jesus, você ainda que não é participante dessa obra maravilhosa que é a obra da cruz, né? Que Ele dá de graça a todo aquele que nele crê, né? Você pode, e ainda há tempo para isso. Ainda há tempo de invocar o Senhor. Ainda há tempo de buscar o Senhor e ter a sua vida transformada, né? Conversão é isso, meu irmão. Conversão é você estar indo por um caminho, você encontra Jesus e Ele te faz dar uma guinada completa. E a sua vida se transforma em outra coisa, né? A partir dali você é uma nova criatura e você tem uma nova história, uma nova realidade para viver. Há tempo ainda, irmãos, há tempo. Há tempo de buscar enquanto se pode achar, né? Chegará um dia, meu irmão, que não vai ter mais essa oportunidade. Chegará um dia em que as portas do céu se fecharão, né? E esse dia não vai ser um dia muito bom, irmãos, para aqueles que ouviram a vida inteira e não se deram conta de que talvez seria a última chance, a última oportunidade. Não pense, meu irmão, em cair nesse arrependimento. Não. O momento é hoje. O momento de decidir aonde você vai passar a eternidade é hoje. É agora. O Evangelho é maravilhoso, meu irmão. É maravilhoso. As bênçãos de Deus, a promessa, a vida eterna, os milagres, a igreja, tudo é maravilhoso, meu irmão. O Evangelho é maravilhoso e ele é atraente por si só. Mas o Evangelho também fala do inferno, né? O Evangelho só é completo quando você prega todas essas coisas. A salvação, a graça, a misericórdia em Cristo Jesus, a bondade e a vida eterna. Mas também o inferno. Porque Jesus quer nos tirar do inferno. Jesus quer nos tirar de uma posição em que nós somos inimigos de Deus para trazer-nos para o reino do Filho amado, onde nós passamos a ser chamados de filhos, onde passamos a fazer parte do povo celestial, dos descendentes
daquele que veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, pregou o reino de Deus, foi morto, ressuscitou e hoje está à destra do Pai, e que está apenas aguardando o momento, irmãos, que num abrir e fechar de olhos, né? Como ele mesmo disse, como um relâmpago, sai do Oriente até o Ocidente, num estalar de dedos, ele rasgará os céus e virá ao nosso encontro. E uma pergunta que a gente sempre se faz, né, irmãos? Aonde você vai passar a sua eternidade? Aonde você vai passar a eternidade? Será que vale a pena negar tantas vezes esse sacrifício? Aonde você vai passar a eternidade? Amém? Como eu disse, há tempo ainda, irmãos. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar, há tempo de não abraçar, como nesses dias, né? Enfim. Mas não deixe, irmãos, que o tempo passe demais. Pode ser que em algum momento, irmãos, você não possa voltar atrás. E o que lhe aguarda, né? Como aquele homem, irmãos, da parábola que Jesus contou. Um homem que tinha muitas posses, muitas riquezas, e ele olhou para os seus bens, para os seus negócios. Ele disse: eu preciso construir mais para poder armazenar mais. Depois que ele fez isso, ele se sentou e disse: agora minha alma pode descansar, porque eu tenho muitos bens e muitas riquezas, e isso me basta para o resto da vida. E Jesus disse que naquela noite, durante a madrugada, ele ouviu: louco, nessa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens a oferecer? O que Jesus estava querendo dizer, irmãos? Que todas aquelas coisas que eram externas, ele não podia dar em troca pela vida eterna. Amém? Mas eu anseio, irmãos, como filho de Deus, um dia chegar aos portais da glória, né? E ouvir a famosa frase: servo bom e fiel. Entra para a alegria, entra para o desfecho, para o banquete eterno. Entra para a glória, para a glorificação. Amém? Você precisa ansiar por isso também. Amém, irmão? Amém, irmãos? Tomar um pouquinho d'água. Eu já vou orar com você. Mas antes eu quero cantar uma canção. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, quando perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Amém, irmãos? Eu queria orar com você neste momento. Se fosse possível aí no seu lar, você pudesse fechar os seus olhos, gostaria de orar com você. Se você quiser interceder por alguém, irmãos, neste momento, vamos orar todos juntos.
Se você puder se reunir com os seus, não sei como é que você está aí no celular, para que possamos unir a nossa fé, irmãos, para que possamos estar em comunhão, clamando ao Senhor Jesus. Feche seus olhos. Paizinho querido, este momento, Pai, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade, primeiramente, de pregar a Tua Palavra, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de transmitir o Evangelho, para a Tua honra e para a Tua glória, Jesus, para que o Teu nome seja estabelecido, para a fama do Teu nome, Jesus. Por isso que eu te peço que o Senhor cresça, Deus. Que o Senhor cresça, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra entre, Pai, nos corações neste momento, como uma dinamite realmente, Senhor. Para que haja uma mudança completa e radical, Pai, nos corações. Que Teu Espírito nos convença nessa noite de que nós precisamos de Ti, ó Pai. Que não há outra saída, que não há outra solução, que nós não temos para onde ir, Senhor. Afinal de contas, ó Deus, viver pelos nossos próprios caminhos, fazer as nossas próprias escolhas nos levou à ruína, nos levou à queda, nos levou ao pecado. Viver as nossas próprias custas, ó Pai, nunca dá certo, porque nós somos falhos, nós não temos o controle sobre todas as coisas. Nós precisamos de Ti, Jesus. Mesmo que sejamos pessoas boas, mesmo que sejamos bons cidadãos, pessoas corretas, ó Pai, nós precisamos de Ti, porque nós precisamos de salvação. Nós precisamos de comunhão contigo, nós precisamos ser chamados de filhos, ó Pai. Que neste momento a Tua palavra entre nas casas, Pai, nos corações de cada vida que estiver ouvindo, aonde quer que essa palavra, Pai, chegará, Pai, em nome de Jesus. Eu creio no poder que há no Teu santo e eterno nome para transformar, Jesus, para mudar vidas, ó Pai, para mudar histórias, para mudar relacionamentos, Pai, para mudar famílias, ó Deus. Em nome de Jesus eu creio, Senhor. Tua palavra diz que os sinais acompanham aqueles que creem. Eu creio no Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Remove, Senhor, o coração de pedra, Senhor, e coloca um coração de carne, um coração sensível, Pai, um coração reto diante de Ti, Jesus. Em nome de Jesus, cria em nós um coração puro, assim como Davi clamou. Renova o nosso espírito, ó Pai. Assim como o Senhor removeu a pedra do túmulo de Lázaro, ó Deus. Remove a pedra do nosso coração, ó Pai. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, Jesus. Que possamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, ó Pai. Aquilo que é eterno, aquilo que não é passageiro e que dura para todo sempre, ó Pai. Que possamos juntar tesouros para a eternidade. Além das circunstâncias, Pai, além daquilo que é externo neste mundo, Pai, que é passageiro. O Senhor nos garante que a Tua palavra nunca passará. Eu creio em Ti, Jesus. Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua
tua graça me basta, em tua presença meu prazer. Amém, irmãos? Eu gosto muito dessa canção, irmãos, porque nós não somos super-heróis, né? Nós somos fracos, nós somos frágeis, né? E essa canção, ela fala a respeito de um texto em que Paulo está falando do seu espinho na carne, né? Que nós não sabemos ao certo se era uma doença, se era realmente um problema de saúde ou se era alguém que perseguia ele. Ele fala a respeito desse espinho na carne, ele diz: eu orei ao Senhor para que ele tirasse isso, para que eu parasse de sofrer, para que parasse de me incomodar com isso. E ele ouviu do Senhor: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Sabe? E o Senhor disse para ele: o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Irmãos, a vida com Deus e a vida com Cristo é uma vida vulnerável. Você precisa ser vulnerável, porque você precisa se sujeitar. Você precisa sujeitar o seu ego, o seu orgulho. Você precisa sujeitar o seu caminho, as suas opiniões, para uma nova vida em que Jesus passa a ser o seu Senhor. E para isso você precisa ser vulnerável, né? Você precisa chegar aos pés do Senhor prostrado, realmente, mostrando a sua fraqueza, mostrando: Senhor, a minha vida é isso aqui, ó. Eu não tenho nada além disso. E você realmente não tem, irmãos, e nem deveria ter, e nem teria como ter. Você não tem nada para dar em troca. A salvação, ela vem pela graça. Paulo diz em Efésios, no capítulo 2, que ela é dom de Deus. Ou seja, ela é um presente. Ele te entrega de graça, independente das circunstâncias. Independente daquilo que você tem ou não. Independente que se você acha que você é bom ou não. Não faz diferença, simplesmente não faz. As suas obras não fazem diferença alguma diante da salvação que você precisa. Por isso que é de graça, meu irmão. É de graça, vem de Deus. Amém? E essa graça não é barata, irmãos, porque ela custou um preço muito alto naquela cruz. Algo que você não poderia fazer por si mesmo e nem por ninguém que você ama. Você não poderia dar a vida em prol de quitar essa dívida que é a dívida do pecado. Nós precisamos de Jesus. Somente a graça de Cristo, irmãos. Aliás, é só a graça de Cristo que nos basta. Amém? Quando nós estamos fracos, a Bíblia diz, aí é que nós estamos fortes, porque daí o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então ele passa a operar em nós, ele passa a viver através de nós. Nós somos chamados filhos eleitos, raça eleita, povo escolhido, santo, separado, porque Deus agora vive em nós. Cristo vive em nós. A Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. É a esperança da vida eterna, da coroa, do galardão, das bênçãos. É Cristo em nós. Por isso que eu digo, irmãos, a nossa vida diante de Deus é uma vida vulnerável. Porque é o momento em que nós dizemos: eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não possuo nada. E é realmente assim, irmãos, é quando você entende isso, que você percebe o amor de Deus por você. Você não tinha nada em troca. Você não tinha nada em troca. Nem dá para fazer uma comparação da sua vida em troca pela vida de Jesus, porque você não tinha nada, irmãos, a não ser inimizade contra Deus, a não ser pecado. E ele pega e te diz: eu te dou o meu filho. O meu filho, agora não mais o único. Amém? Mas quando aconteceu era o único filho, irmãos. Agora ele deixou de ser o único para ser o primeiro de muitos outros. Então, quando você chega diante de Deus vulnerável aos pés do Senhor, reconhecendo a sua fraqueza e os seus pecados, ele diz: eu te dou o meu filho. Como eu disse esses dias lá na igreja, irmãos, foi Deus que sacrificou Jesus na cruz. Não foi Pilatos. Não foi o Império Romano. Não foram os judeus, irmãos. Não foi a religião da época, o judaísmo, os fariseus. Não foi simplesmente isso, irmãos. Jesus disse: eu dou a minha vida.
Ninguém tira ela, eu mesmo a dou. E assim como eu vou dar a minha vida, eu tenho poder para reavê-la. Ele nasceu, cresceu, morreu numa cruz, mas ressuscitou, meu irmão. Ressuscitou, hoje ele está à direita do Pai. A nossa vida é em rendição. Não à toa, através do profeta, Deus disse: eu vou tirar de vocês o coração de pedra e colocar em vocês um coração de carne, um coração sensível, uma nova vida. É isso que nós ganhamos com a cruz de Cristo, irmãos. Com o sacrifício, comunhão com Deus, para todo e todo sempre. Não troque, meu irmão, o que é passageiro neste mundo. Como eu disse, por melhor que a sua vida esteja nessa terra, por melhor que esteja acontecendo as coisas para você, talvez a sua vida seja maravilhosa. Não troque isso pela eternidade. Não troque isso pela comunhão com Deus. Não troque isso pelo sacrifício da cruz. Não escolha viver apenas aquilo que é externo, aquilo que é passageiro, aquilo que é circunstancial, enquanto você nega a vida eterna e o sacrifício de Cristo. Não faça isso. Não faça isso. Amém? Que Deus abençoe então você, meu irmão. Que você tenha um resto de semana abençoado. Amém? Possamos estar na quinta-feira, lá na igreja, às 20 horas, aprendendo da palavra de Deus. Nós estamos falando a respeito de batismo, nós estamos estudando algumas coisas a respeito do batismo. Amém? Se for possível, esteja lá conosco. E domingo, irmãos, às 7h30 da noite, 19h30, nosso culto também na igreja. Amém? Deus abençoe você e a sua casa, irmãos. Que você tenha o resto de semana abençoado. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde nesses dias que não são fáceis. Amém? Mas se você crer em Deus, se você continuar com Deus, irmãos, firme, amém? Ele vai cuidar de você. Em nome de Jesus. Amém? Tchau.